Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa nossa caminhada bíblica. Estamos hoje no vídeo de número 24 e automaticamente também no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. E com esse capítulo 24, nós começamos os dois capítulos, 24 e 25, nós vamos começar só o 24 hoje, mas nós começamos o grande discurso, o grande sermão escatológico de Jesus Cristo. Não? Esse sermão escatológico compreende os dois capítulos, 24 e 25. Eu até pensei em unir os dois para falar hoje, mas de verdade, o capítulo 24 é riquíssimo em elementos. Portanto, nós vamos adentrar logo o capítulo, sem rodeios, tá bom? E a gente vai entender o que significa escatologia e também o que o Senhor está falando sobre isso, não? Portanto, pegue sua Bíblia aí, abra no capítulo 24, pegue sua caneta, porque hoje nós vamos falar sobre vários elementos para que nós possamos marcar e também rezar, aprender sobre essas coisas também, tá bom? Bom, o discurso, o sermão escatológico começa com o Senhor no templo com os discípulos e diz que os discípulos estão mostrando o templo para o Senhor e ele vai dizer no versículo 2: não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Se o Senhor, a gente acredita que é uma profecia do templo, porque o templo foi destruído de Jerusalém. Porém, é mais do que isso. O Senhor está falando do fim dos tempos. O Senhor está falando e vai discursar agora, praticamente nesse capítulo 24 e 25 inteiro, sobre o fim dos tempos. Portanto, a escatologia estuda justamente isso aqui. Como isso aqui vai acontecer, o que vai suceder, quais são os mistérios disso, não? Desse elemento, o que o Senhor vem falando. Portanto, a escatologia tem esse trabalho de estudo sobre isso, né? O que vai acontecer para vir o depois, né? O depois daqui, o depois deste mundo, o depois desta vida, como isso sucederá, enfim. E nós vamos perceber que o Senhor fala várias coisas sobre esse período, não? E a gente não vai ler tudo, porque, repito, a gente vai falar sobre vários versículos. Então eu queria que nós fôssemos para o versículo 9. Vamos começar do versículo 9. A gente vai falar um pouco sobre o versículo 11, na verdade, mas vamos começar a ler do versículo 9. Vamos juntos. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão. Por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Então muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Atenção! Hão de surgir muitos falsos profetas, que enganarão muita gente. A iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Quem, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, o Senhor agora está dando elementos de quais são os sinais que estarão presentes de quando esse período estiver chegando. Ele não está falando do fim ainda, mas ele está falando dos sinais que levam até lá. Não? Eu, Padre Rafael, estou dizendo que nós estamos próximos do fim do mundo? Não, não estou dizendo isso. E não é isso que o Senhor está querendo dizer. Mesmo que a gente pegue isso aqui, que é o que eu acho, o que eu quero dizer com isso, a iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. E se você for olhar para os dias de hoje, para os dias atuais, para o que estamos vivendo, se você for olhar para a nossa sociedade, realmente o amor de muitos se esfriou. Não? A gente não tem mais misericórdia com o outro, a gente não tem mais pudor em matar o outro, em denegrir o outro, em destruir o outro. Cada vez mais gente sente prazer em ver o outro destruído. Enfim, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, isso é um sinal, isso é um dado que o Senhor está dizendo que se aplica para a nossa realidade? É claro que se aplica. Mas isso significa que eu estou querendo dizer que nós estamos perto do fim do mundo? Não. Estou querendo dizer que o Senhor está alertando. O que na história vai acontecer? Não? É o Senhor nos alertando. E nos alerta ainda mais. Quem, porém, perseverar até o fim, esse será salvo.
E por quê? Porque nós achamos que muitas das vezes nós estamos no mundo errado, nós estamos num lugar errado. Parece que nós que tentamos amar, nós que tentamos ter a misericórdia, nós que tentamos perdoar, nós que tentamos ser do Cristo, nós que acreditamos nos seus mandamentos, nós que acreditamos na sua palavra, nós que acreditamos no céu, nós que acreditamos no reino, nós que acreditamos nos sacramentos, nós que acreditamos na Virgem Maria, na intercessão dos santos. Parece que nós é que somos os errados, não? Mas ao contrário, o Senhor alerta, olha, o mundo viverá esses sinais, porém quem perseverar até o fim, esse será salvo. Pergunta, está com a perseverança em dia? Está firme aí? Portanto, já pode até ser uma coisa que anotar, Senhor, eu preciso perseverar mais. Que você possa pegar isso primeiro, tá bom? O Senhor quer de nós perseverança. Mesmo que à nossa volta os sinais sejam totalmente contrários. Perseverar. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a promessa dele. Essa é a promessa. Mas vamos continuar? Vamos ler o versículo 22, 23 e 24, tá bom? Vamos juntos. O Senhor vai estar falando sobre toda a tribulação final e tudo mais, e no partir do 22 ele diz o seguinte: se aqueles dias não fossem encurtados, ele está falando, se a proximidade do fim dos tempos não fosse encurtada, ninguém escaparia. Ou seja, o mundo é tão cruel, o mundo é tão ruim, tão cheio do pecado, que se o Senhor distanciasse ainda mais o fim dos tempos, até aqueles que perseveram até o fim não escapariam. Olha só que coisa, né? Olha só que coisa. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele encurta para salvar os seus. Olha o que Ele diz: se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém escaparia. Mas por causa dos eleitos, ou seja, por aqueles que perseveram, serão encurtados. Tem até uma música da Canção Nova do Padre Jonas que diz, né, que a santidade da minha vida apresse o Senhor que Ele logo virá. É nesse sentido, não? Ou seja, que eu, eleito, que me coloquei dentro da história do Senhor, dentro daquilo que Ele quer, dentro do seu reino, que caminho no seu projeto, que a santidade da minha vida apresse esse retorno, justamente para que os seus sejam salvos, não? E é uma coisa interessante, por exemplo, a gente tem medo do fim dos tempos, não? Quem de nós não tem? Né? Quem de nós não tem? Mas olha que interessante, a nossa santidade apressa a volta para que nós sejamos salvos, não? Ou seja, o desejo de Deus, né, de salvar os seus. Mas vamos continuar. Se então alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está, não acrediteis. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que falarão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Gente, vamos pegar isso aqui e trazer para o hoje. Pegue isso aqui e traga para o hoje você. Não é isso que acontece, não? Tem tanta gente falando bonito do Cristo. Nossa, tanta gente, tantas falas lindas. Mas de verdade, tem muita coisa que não é o Cristo. Aqui na minha paróquia, por exemplo, em alguma homilia, eu já tive até a oportunidade de falar sobre isso, não? Alguns discursos que a gente vê na internet são lindos, mas não tem quase nada a ver com o discurso do Cristo. Quase nada a ver. São esses falsos profetas que surgirão e diz, olha só, vão enganar, se possível, até os eleitos. Portanto, que perseveremos até o fim. Não nos encantemos com qualquer palavra. O caminho do Senhor é certo. O caminho do Senhor já foi dado. O caminho de santidade está apresentado pelo Cristo e também pelos santos. Que não brilhem os nossos olhos caminhos que parecem até lindos, mas que não se parecem nada com isso. Não. E uma terceira coisa ainda. Vamos para o versículo 36. Melhor, vamos ler do 32 até o 36 para que a gente entenda isso, tá bom? Da parábola da figueira, aprendei a lição.
Quando seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Vós, do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Ora, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. E por que eu fiz questão de marcar esse versículo? Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Por uma coisa muito simples, quantas vezes nós não escutamos sobre o fim do mundo, não? Eu, por exemplo, lembro que quando era bem criança, toda aquela profecia do ano de 2000, não, do ano de 2000 que o mundo ia acabar, e eu lembro que quando era criança eu estava apavorado na virada de ano. Não, apavorado. Eu lembro que já passou no jornal, até no jornal da TV, não sei o que, foi feita reportagem, eu lembro até hoje, foi feita reportagem especial, os repórteres iam nas escolas e várias crianças com medo, alguns professores usando isso, fazendo as crianças desenharem meio que num processo de colocar para fora, né, de se expressar, enfim, eu lembro muito bem disso. Mas por quê? Porque era um grande temor. Mas olhai, ninguém sabe. Ninguém foi dado a nenhum profeta nesse mundo, ninguém foi dado, nem o Filho foi dado essa informação, somente o Pai. Portanto, também falo isso para que a gente não acredite em qualquer fala, não acredite em qualquer notícia, não acredite em qualquer balela, em qualquer texto, porque a civilização não sei de quando, não sei da onde, porque o profeta não sei do que, porque o texto, somente o Pai sabe o dia e a hora, nem mesmo o Filho. É como se o Filho ficasse de vez em quando às portas, assim, quando você mandar, eu vou. E o Pai fala assim, calma, só eu sei, portanto espere. E por que o Senhor está esperando? Justamente para que nós possamos nos salvar. Não? O Senhor espera também a nossa fidelidade, espera a nossa santidade, espera o nosso caminho de proximidade, não? E no dia oportuno, se for necessário, Ele até abrevia, mas com o objetivo da nossa salvação. Portanto, escatologia é isso aqui, é esse entendimento, esse exercício teológico de olhar para essa realidade e tentar entender o que vai acontecer, o como vai acontecer, como irá suceder, enfim. E o Senhor vai dando esses passos, não? Essas indicações e tudo mais. Bem forte o capítulo, não? Por isso que eu não juntei o 24 e 25, porque o 24 já é bastante consistente, não? Portanto, pega aí sua caneta, marca aquilo que for necessário, reze com isso, não? Faça suas anotações se necessário, não? E a gente então vai se direcionando para o fim desse bloco com o capítulo 25 no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.